milionário viu a garçonete chorando enquanto segurava seu filho doente. E então ele decidiu. Aquele dia começou. Como qualquer outro. A garçonete Maria estava trabalhando, em dobro, para conseguir pagar o tratamento de seu filho, Lucas, que estava gravemente doente. Maria sempre escondia suas lágrimas atrás do avental e do sorriso que oferecia aos clientes. Mas naquele dia ela não conseguiu. O milionário Eduardo tinha o hábito de ir até aquele pequeno restaurante para fugir dos luxos e das falsas amizades, da sua vida de riquezas. Quando ele entrou, viu Maria sentada num canto, chorando silenciosamente, enquanto abraçava Lucas, que tossia e tremia. De febre, Eduardo pediu seu café, mas não conseguiu deixar de notar a dor naquele abraço e a desesperança no olhar de Maria. Ele se aproximou e perguntou se ela estava bem. Maria, sem saber quem era aquele homem, apenas disse que estava tudo certo e tentou voltar ao trabalho. Mas Lucas tossiu, mais forte, e ela não aguentou. Contou que o filho estava muito doente, que não tinha dinheiro para o tratamento e que mesmo trabalhando, dia e noite, não conseguia juntar o suficiente. Eduardo sentiu algo mexer com ele. Era como se estivesse vendo sua própria mãe em uma situação semelhante de muitos anos atrás. Quando ele mesmo era apenas um menino pobre, decidiu que não podia ignorar aquilo sem dizer quem era ele. Pediu para Maria não se preocupar e saiu do restaurante. Ligou para seu motorista. Pediu que trouxesse um médico de confiança e um especialista em pediatria. Minutos depois, o médico chegou. Examinou Lucas e disse que ele precisava de internação imediata. Maria entrou em pânico. Não tinha como pagar. Eduardo tranquilizou. Disse que cuidaria de tudo. Ela não acreditou. Achou que era apenas mais uma promessa vazia. Mas Eduardo pegou o telefone, fez uma ligação. E em menos de meia hora, uma ambulância particular estava ali, levando Lucas para um dos melhores hospitais da cidade. Maria chorava, abraçando Eduardo sem nem saber quem ele era, apenas agradecendo por aquela ajuda tão inesperada. Eduardo disse para ela não se preocupar, que o menino ficaria bem nos dias que se seguiram. Eduardo visitava o hospital todos os dias, levava flores, brinquedos e comida para Maria, que não saía de perto de Lucas. O tratamento foi longo e difícil, mas com a ajuda dos melhores médicos, Lucas foi melhorando. Maria não sabia como agradecer. Eduardo apenas sorria e dizia que estava fazendo o que qualquer um deveria fazer. Quando finalmente Lucas recebeu alta, Eduardo levou Maria e o filho para um novo apartamento que ele tinha comprado para eles. Maria não queria aceitar, mas Eduardo disse que era um presente e que ela merecia aquilo, que o filho dela merecia um lugar seguro para crescer. Além disso, Eduardo ofereceu a Maria uma posição de gerente em um dos restaurantes que ele possuía. Ela ficou sem palavras. Nunca tinha imaginado que sua vida mudaria daquele jeito. O tempo passou. Lucas cresceu forte e saudável. Maria se tornou uma das melhores gerentes e sempre lembrava com gratidão daquele homem que tinha aparecido em sua vida quando mais precisava. Mas o que Maria não sabia era que Eduardo também tinha sido transformado por aquele encontro. Ele, que sempre tinha visto a vida apenas pelos negócios, passou a se dedicar a projetos sociais. Criou uma fundação para ajudar mães solteiras e crianças doentes, e sempre dizia que tudo havia começado com aquele dia em que viu uma garçonete chorando enquanto segurava o filho doente. Anos depois, Lucas se formou em medicina
inspirado pelo médico, que havia salvado sua vida, e pela história de Eduardo, que sempre considerou como um segundo pai no dia da formatura. Maria e Eduardo se abraçaram com lágrimas nos olhos, sabendo que aquele momento era o resultado de uma corrente de bondade que começou com um gesto simples de ajuda. Eduardo, já idoso, assistia orgulhoso, enquanto Lucas fazia seu primeiro plantão, no mesmo hospital onde havia sido salvo. Maria, agora dona de vários restaurantes, agradecia todos os dias por ter conhecido aquele homem que mudou suas vidas para sempre. E assim, a história de Maria, Lucas e Eduardo mostrou que, mesmo nos momentos de maior desespero, sempre existe a possibilidade de que alguém estenda a mão e mude um destino para sempre. Meses depois da formatura de Lucas, a fundação criada por Eduardo crescia e começava a atingir outras cidades. Maria agora era reconhecida, não apenas como empresária, mas também como um exemplo de superação e inspiração para outras mulheres. Eduardo, embora já enfrentando problemas de saúde, continuava participando ativamente das decisões importantes. Sempre tinha tempo para ouvir conselhos de Maria e Lucas, que ele considerava como sua família. De coração. Certo dia, durante uma reunião importante, Eduardo sentiu uma forte dor no peito. Foi levado às pressas para o hospital, onde Lucas já estava de plantão. O jovem médico viu o homem que considerava um pai sendo levado inconsciente para a sala de emergência. Fez tudo que podia para estabilizar. Mas a situação era delicada. Enquanto Eduardo lutava pela vida, Maria chegava ao hospital correndo. Ao saber da notícia, sentou-se ao lado de Lucas e ambos oraram juntos pela recuperação daquele que havia mudado suas vidas. Eduardo ficou em coma por 3 dias. Durante esse tempo, Maria assumiu a liderança da fundação e começou a reunir histórias de pessoas que haviam sido impactadas pelos projetos criados por Eduardo. Quando finalmente ele acordou, encontrou ao seu lado cartas, desenhos, fotografias e vídeos de crianças, mães, idosos e famílias inteiras que haviam sido transformadas. Por sua bondade, ele não conteve as lágrimas. Lucas e Maria estavam ali sorrindo, segurando suas mãos, dizendo que ele tinha muito ainda para fazer. A recuperação foi lenta, mas Eduardo conseguia sentir algo novo dentro dele, uma força que vinha da gratidão de todas aquelas pessoas. Quando recebeu alta, organizou um evento especial no teatro da cidade, onde reuniu todos aqueles que haviam sido ajudados pela fundação. Foi um encontro emocionante com histórias que tocaram todos os presentes. Durante o evento, Eduardo surpreendeu a todos ao anunciar que estava passando a direção da fundação para Maria e Lucas. Confiava plenamente neles e sabia que o legado continuaria vivo sob as mãos daqueles que haviam sido salvos por ele. Maria, com o microfone nas mãos, chorava enquanto agradecia aquele homem que um dia viu a dor no olhar de uma garçonete e decidiu agir. A partir daquele momento, a fundação se expandiu para outros estados. Criou clínicas comunitárias, centros educacionais e abrigos para crianças abandonadas. Lucas se tornou um médico referência no atendimento humanizado, sempre relembrando que um dia havia sido apenas um menino doente no colo da mãe e que alguém acreditou que ele merecia uma segunda chance. Já Maria tornou-se uma voz ativa nas causas sociais e passou a viajar por diversos países contando sua história, inspirando milhares de mulheres a nunca desistirem e a crerem que mesmo nos dias mais escuros, algo incrível pode acontecer. Em um programa de televisão, Lucas contou a história do homem
que mudou seu destino e ao final mostrou uma foto de Eduardo, com a frase: "Ele acreditou em mim", quando eu mesmo não conseguia mais acreditar. A imagem viralizou nas redes sociais e a fundação recebeu apoio internacional. Empresas, universidades e profissionais de diversas áreas se juntaram ao projeto e criaram uma rede de apoio global. Eduardo, agora afastado das atividades, por orientação médica, observava tudo de sua varanda, com o coração cheio de orgulho. Certo dia, Lucas sentou-se ao seu lado e disse que estava pronto para dar um novo passo. Queria levar a fundação para regiões extremamente carentes, onde o Estado mal chegava. Eduardo sorriu e disse que aquilo era exatamente o que esperava. Ouvir Maria se uniu ao filho, e juntos criaram o projeto Luz nas Fronteiras. Levaram médicos, professores, psicólogos e voluntários para locais isolados e plantaram sementes de esperança, onde antes só havia abandono. Durante uma das viagens, encontraram uma comunidade onde crianças estavam morrendo por falta de água potável. Com o apoio da fundação, instalaram um sistema de purificação, ensinaram técnicas de cultivo e criaram uma pequena escola. No dia da inauguração, uma menina se aproximou de Lucas, entregou um desenho de uma mãe abraçando um filho e disse que queria ser médica, como ele. A voz de Eduardo ecoava na mente de Lucas. Era assim que tudo começava, com um gesto, um olhar, uma decisão de ajudar. Anos se passaram. Eduardo, já velhinho, partiu. Tranquilo, sabendo que seu legado estava vivo, no sorriso das crianças, nos sonhos realizados, nas vidas transformadas. Maria e Lucas levaram suas cinzas até a cidade onde tudo começou e enterraram, num pequeno jardim, ao lado do restaurante onde a história teve início. No local construíram um banco de madeira, com uma placa que dizia: "Aqui sentou-se um homem, que um dia viu a dor e decidiu ser a esperança." Hoje quem senta aqui pode acreditar que o mundo ainda tem salvação. E assim a história, que começou com uma garçonete chorando e um milionário com o coração cheio de lembranças, se tornou um movimento capaz de mudar o destino de milhares e de provar que a bondade, quando plantada com amor, floresce para sempre.